Olá, bem-vindos ao programa Mundo dos Eventos, novamente aqui pela Tink TV. E hoje eu quero trazer uma profissional lá de Taubaté. Ela é a Tânia Moreira, 34 anos, formada em Advocacia 8 pela Unisal lá de Lorena e também assessora de eventos. Então a gente já bateu um papo com ela agora. Olá, Tânia, seja bem-vinda. Muito obrigada, Tati, muito obrigada pelo convite. Você vai tanto agregar, porque você como advogada também é assessora, né? Muito legal. Então a noiva se dá bem quando contrata você, né? Já tem os dois num só. Tânia, mas hoje, só lembrando, ela está aqui como advogada, tá? Então as perguntas serão direcionadas. Tânia, quais são as cláusulas que você vê super importantes ter no contrato entre a noiva e a assessora? Tá. É importante que a assessora defina nesse contrato, não só de boca, mas tudo no papel mesmo, até onde vai o trabalho dela. Porque nem toda assessora vai pegar todo o evento para si. Às vezes, ela vai fazer de repente, 3, 4 meses antes do evento. Então, até que ponto a responsabilidade é dela, né? Sim. Então, isso é importante conter. Por exemplo, será que ela vai ter que entregar o vestido da noiva no dia seguinte? Será que ela vai ser responsável pela contratação de algum buffet, de algum fornecedor? Então, tudo isso tem que estar determinado. Inclusive, uma possível rescisão, caso aconteça também. Entendi. Então, o que você quer dizer é que todos os combinados, tintim por tintim, sim, das atribuições da assessora estejam neste contrato. É isso? Sim, sim. Nada de boca. Eu até falo para as pessoas, né? Eu falo assim, por mais que ela seja bacana, simpática, às vezes ela nem faz por mal. É muito cliente, é muita informação, é muito corre-corre. E é um momento tão importante. A gente não pode contar só com a cabeça daquele fornecedor. Tem que estar no papel para ajudar aquele fornecedor a rever o que ele combinou e para garantir também o direito daquela noiva. Perfeito, isso mesmo. Aí você falou de rescisão, que é a minha próxima pergunta. Aí a noiva foi lá, contratou e ela não quer mais, enfim, ou o cliente, ou o fornecedor, ou o cliente, para fazer a rescisão. E aí tem o lance da multa, né? E aí eu que leio também muito o contrato, vejo que tem aí algumas multas não tão... Eu sou leiga, né? Então eu acho que não está correto. Qual é o correto? Tem um correto, um padrão? Tem sim. Normalmente eles colocam a multa, o contrato é um contrato de adesão, né? Então, ou seja, não são as duas partes que vão sentar e vão fazer aquele contrato juntos. É apresentado pelo aquele fornecedor, aquele contrato para aquela cliente, para a noiva no caso, e ela assina se ela quiser ou não. Por isso é um contrato de adesão. Mas tem cláusulas, especialmente a multa, que é considerada uma cláusula abusiva, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. O que é cláusula abusiva? Então, uma cláusula abusiva, por exemplo, da multa. Às vezes a pessoa coloca que se houver rescisão do contrato, vai ter que pagar 80% do valor, 70% do valor. Então, o que ele faz? Ele dá um ônus para aquele consumidor, para aquela noiva. A noiva, de repente, não quer mais aquele fornecedor, mas ela se sente obrigada a ficar com aquele contrato, porque a devolução do dinheiro dela, quando ela já pagou todo o dinheiro, quando ela vai ter que cumprir com aquele valor, né? Aquele dinheiro que ela vai ter de volta é um valor baixo para ela poder conseguir, de repente, contratar um outro profissional. Entendi. Então, ela acaba ficando amarrada. E isso não pode. Diz o nosso Código de Defesa do Consumidor que, para a rescisão do contrato, você tem uma multa de 10% a no máximo 20%. Ah, é? E é bem diferente do que a gente costuma ver na prática. Gente, é bem diferente, Isso. Então, é importante, às vezes a pessoa quer rescindir o contrato, se ela não está assistindo aqui, né, esse programa para poder ter esse conhecimento, então procure um advogado, pegue ali, ou vá com o advogado, ou pegue ali o artigo, pelo menos, e se baseie nele. Fala, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, a lei é essa, então vamos entrar num acordo pelo que você já fez por mim, de 10% a 20% do contrato. E multas progressivas? Com valores diferentes, quando sabe? Sim. O que isso pode? Então, na verdade, muitas vezes o fornecedor coloca isso porque, às vezes, o cliente, ele quer amarrar aquele fornecedor. Ele fala, eu vou ter que pagar uma multa de 20%, então eu não vou rescindir agora que faltam 7 meses para o casamento. Eu vou dizer para você que eu só realmente vou assinar o termo de rescisão quando faltar uma semana antes.
como se fosse uma birrinha para que aquele fornecedor ficasse impedido de tentar pegar outro cliente. Porque como que ele vai assumir um outro contrato sem realmente rescindir esse? Mas geralmente no nosso meio é o cliente que cancela com a assessora, não é? Sim. Você pega mais esses casos? Sim, muitas vezes depende muito que a cliente, quando ela me procurou, no caso como cerimonialista, o que ela quis, até o ponto que ela me contratou daquele trabalho. Entendi. Né? Mas eu faço muito isso muitas vezes como advogada, de ter que ir até aquele fornecedor e explicar para ele e entrar num acordo. Isso de ter a multa, como você falou, né? Vai ser 70% se rescindir tanto tempo antes. Gente, deixa eu só explicar. Multa progressiva é isso. Então, às vezes assim, se eu rescindir, noivo, vou rescindir o contrato com o meu fornecedor 3 meses antes do meu casamento, a multa é tanto. Vou rescindir 5 meses antes, a multa é tanto. Então, quanto mais perto do casamento, mais caro fica a multa, né? Sim. Então, isso seria a multa progressiva, que é o contrário do prorata, na verdade, né? Mas, enfim, isso pode, mas não pode passar dos 25%, é isso? Na verdade, 20%. Por que muitos fornecedores colocam isso? Ou porque eles não tiveram assessoramento do advogado, então muitas vezes o advogado não faz aquele contrato do fornecedor, então ele acha que ele pode colocar qualquer coisa no contrato que é válido, ou muitas vezes porque já teve uma experiência ruim, talvez com algum cliente, que por birrinha esperou na última hora para poder fazer isso. Mas, teoricamente, pelo Código de Defesa do Consumidor, a gente não deve passar os 20%. Salvo se, de repente, vamos dizer assim, aquele fornecedor que fez praticamente tudo, 90% do trabalho dele. Aí você vai ter que entrar judicialmente para comprovar tudo que você atuou naquilo, para conseguir uma multa maior. Senão, a multa é até 20%. E quando acontece isso, da multa ser maior? Você, como assessora, vai lá e aí acaba como advogado batendo o olho nessa multa e fala, putz, a multa aqui tá abusiva. Você, como assessora / advogada, chega no fornecedor e fala, vamos renegociar ou não? Eu gosto sempre de levar o artigo para ele, né? No caso, muitas vezes eu posso pegar até do próprio site no Planalto. Então, as pessoas que de repente, eu vou ter que comprar um código para isso? Não. Você vai digitar ali no Google Planalto, vai colocar o artigo que o seu advogado falou, se ele não foi te acompanhar, enfim, e vai colocar ali e vai falar, olha, vamos abrir juntos, vamos ler o que a lei está dizendo? Você está vendo aqui o valor? Então, vamos entrar no acordo? Porque se eu tiver que entrar judicialmente, você vai ter que pagar um advogado, eu vou ter que pagar a minha. Quem pede, paga honorários sucumbenciais, é como se fosse um bônus para o outro advogado. Nossa. Não chega a ser o honorário daquele advogado, mas é um bônus para aquele advogado que ganhou. Tem as custas processuais, então o gasto é muito maior. Né? Então, eu explico isso para ele como advogada, mostro ali a lei, mostro ali no site do Planalto, que é confiável, que é do governo, e daí a pessoa fala... E geralmente os fornecedores aceitam? Eles aceitam porque quando eles veem que eles vão ter que realmente gastar, eu mostro às vezes mostro até a tabela do OAB. Olha quanto tá a tabela do OAB para você pagar um advogado para fazer. Aí ele fala, caramba, eu vou ter que pagar tudo isso para advogado, se eu perder honorários sucumbenciais, mais custas, vamos entrar no acordo. Nem que seja um parcelamento disso daí. De repente a noiva já pagou quase tudo, olha, eu posso devolver, mas não posso devolver tudo agora. Você aceita eu devolver parcelado? A gente faz um contratinho, um termo, colocando a responsabilidade, multa, juros, se ele não cumprir com aquilo, e daí a gente faz. Então é muito mais inteligente, né? A gente vai fazer tudo certinho desde o começo, né? Mas, aí tem uma situação. Aí a noiva vai lá, já assinou, às vezes acontece muito isso. A noiva assina o contrato com o fornecedor, não nos contratou antes, ou contratou, mas às vezes não comenta pra gente, né? Não traz pra nós a contratação. E aí a gente fica vendido e não sabe o que ela colocou no contrato lá. Quando a gente vai ler o contrato, já foi assinado. E aí você fala, puxa, quero incluir tal cláusula. Aí você liga pro advogado, pro fornecedor e fala, olha, vamos incluir tal cláusula. Mas, muitas das vezes, eu já passei por isso, o fornecedor fala assim, ai, Tati, eu não posso mexer no meu contrato, não posso incluir, alterar nada, porque o meu departamento jurídico mandou assim, eu paguei para um advogado e é assim. Então, é 2 perguntas em uma. Isso pode estar na lei, ele realmente tem o direito de não mexer no contrato por conta disso? E a outra pergunta,
Não, eu coloco tudo aqui no WhatsApp, eu formalizo no e-mail e tá tudo certo, eu anexo no contrato. Então, isso tem validade? Então, são duas em uma. A primeira primeiro. Então, na verdade, o contrato, ele é um contrato de adesão. Então, quando a gente diz que o contrato de adesão, é que esse contrato, ele não é colocado, sentado as partes, vendo o que é melhor para cada um. Aquele contrato já é do fornecedor, tá? E daí o cliente, ele vai olhar, aquela noiva vai olhar e vai dizer, bom, já que você não pode alterar, não quero assinar esse contrato e vou buscar um outro fornecedor que faça o que eu espero. Mas obrigar aquele fornecedor a alterar aquele contrato, ele não é obrigado a alterar, só porque o cliente deseja que seja de Mas outra isso forma. dele falar que o meu departamento jurídico não autoriza não autoriza a alteração, isso pode alterar. Pode ter uma alteração. Poder alterar, ele pode sim, mas Tá. a lei não obriga ele a Não alterar, obriga porque ele a é um alterar. contrato de adesão. Tá. Então, muitas vezes ele fala isso só para não dizer, eu não quero alterar. Ok. Aí ele sugere essa outra coisa. Não, ou eu sugiro, então já que não tem como, oficializa isso por e-mail pelo WhatsApp. Tem validade? Tá, aí se você de repente vai fazer assim, eu quero mudar alguma coisa, não vamos mudar o contrato, mas eu quero mudar de repente a decoração que eu escolhi. Eu escolhi uma decoração um pouco mais rústica e eu quero mudar essa decoração, ou a cor da toalha, ou qualquer outra coisa. Precisa refazer todo o contrato? Não precisa. Pode fazer ali um termo, fazendo que estão alterando e as alterações que vão ter, tá? Muito importante ter no contrato é o seguinte, para todo contrato ter validade, para você já entrar com ele com uma ação de execução para alguém que descumpriu e não ter que entrar para o juiz e provar que aquele contrato existe, tem validade, que a gente chama de ação de conhecimento. Então, para você pular essa fase e entrar direto com a execução, o que tem que ter que a maioria das pessoas não fazem? Você deve rubricar todas as páginas. Tânia, eu não tenho rúbrica, então eu digo que é para a pessoa, escreva o seu primeiro nome. É a Ana, então escreva Ana em todas as páginas. E na última, você assina. E tem que ter a assinatura de duas testemunhas. Duas testemunhas. Então, isso é importante. Por que é importante ele rubricar todas as páginas? Porque se tiver uma cláusula e de repente a pessoa fala, não, eu não concordo com isso, e você mostrar no contrato, olha, a cláusula está aqui, cadê a assinatura dela que ela viu? Se depois ela colocou, assinou o primeiro nome dela e ela alegar que ela não leu, aí é um problema dela. Ela deveria ler antes de assinar. Certo. Mas daí você já tem como validade e vai entrar com execução. Nossa, que dica preciosa. Então, ter duas testemunhas em qualquer contrato que fizer e mais a rúbrica ou o primeiro nome em todas as folhas. Isso, de ambas as pessoas que vão assinar. Então, no caso do fornecedor e do Certo. cliente. Às vezes a pessoa me diz, Tânia, mas eu trabalho sozinho e nem sempre a noiva vem com duas pessoas para poder assinar, tá? Aí, se for nesse caso, você pode deixar, como contrato de adesão, já deixa de repente algum pronto, né? Já com assinatura, ou uma só assinatura, e quando normalmente vem mais uma pessoa, fala de repente para o noivo, olha, você pode assinar com uma segunda testemunha? Eu tenho uma testemunha do meu lado e eu gostaria que você assinasse como do seu lado. Nossa, já que a tua noiva que vai dica assinar o contrato. boa, né? Gostei. Tá, mas aquela pergunta que não quer calar. Se eu colocar informação no WhatsApp ou no e-mail, tem validade? E não fizer o adendo? Se as duas partes concordaram, se você tem o retorno daquele fornecedor dizendo sim, vou trocar por isso, sim, eu concordo, e você tiver isso documentado, sim, ele tem validade. Tem validade. Sim. Áudio no WhatsApp tem validade jurídica? Também tem validade, só que toda vez que você conseguir por escrito é mais fácil, porque quando ele é o áudio, tem uma forma de você passar com documento isso judicialmente. Ele não é tão barato. Ah, é? Você tem que fazer isso no cartório. O cartório vai ter que ouvir tudo aquilo, descrever e dizer que tem validade aquilo que ele ouviu é de verdade. É mesmo? Tem que ter um reconhecimento de firma no cartório, como se fosse. O cartório vai fazer. Então, não é tão barato. Não é como se fosse um reconhecimento Não que é barato. sabia. É um serviço mais caro que ele cobra por folha digitada. Então, aquelas pessoas que mandam áudio de 10 minutos, tá perdido. Não, e fora assim, expor a sua situação pro moço lá do Sim. cartório, gente. Então, o ideal é que você faça isso, mande um e-mail, né? Tá. Faça alguma coisa por escrito, ou um texto, alguma coisa assim, que Bom. vai ser melhor do que um áudio. Ó, outra dica, que maravilha. Contrato pode ser anulado? O contrato pode ser anulado. Mas em que situação? Mas não sempre. Nós temos no Código de Defesa do Consumidor um artigo que ele diz que é o direito de arrependimento, tá? Ele está previsto no artigo 49, se não me engano, do CDC, Código de Defesa do Consumidor.
No direito de arrependimento, ele diz que quando você faz algum contrato, você comprou algo, tá? Contratou algum serviço, comprou algo, você tem até 7 dias do momento da assinatura ou da entrega do seu serviço para você se arrepender. Você refletiu e pensou, não quero mais. De repente, ele contratou um fotógrafo e depois de 7 dias ele falou, pensei bem, achei outro fotógrafo, achei que vou gastar muito dinheiro. Ele nem precisa comprovar a sua justificativa. É apenas dizer que não quero mais. Mas, Tânia, serve isso para todo mundo? Não. E se ele pagou? Se a pessoa paga à vista? Então, se pagou à vista, vai ter que devolver. Mas serve para todas as hipóteses? Não. Apenas para contratos ou serviços que você faz o quê? Fora do estabelecimento comercial. Então, de repente, Entendi. A pessoa fez o seguinte, a noiva não foi no escritório do advogado, do fotógrafo, não foi no escritório da assessora fechar isso daí. Ela fechou tudo pela internet. A assessora mandou o contrato pela internet, ela assinou, rubricou, fez tudo direitinho e depois de 7 dias ela falou, eu desisto, não quero mais. Se foi fora do estabelecimento comercial, telefone, internet, alguma coisa que não seja um local físico, aí ela tem direito do arrependimento e você deverá devolver. Mas como consegue provar isso? Na verdade, não fica muitas vezes difícil, né? Porque muitas vezes, para você fazer isso pela internet, eu mesma já fiz isso de uma noiva que ela morava fora do Brasil e ela só ia vir um mês antes do casamento. Então, ela precisava contratar todos os fornecedores antes. Então, todo mundo foi contratado através de WhatsApp. Nós conversamos, como ela conversou com todos os demais, né? E mandado o contrato tudo por via e-mail. Então, você tem essas conversas, você tem isso. Olha, eu vou mandar por e-mail, porque eu não vou no seu escritório, porque eu não disponho desse tempo. Mas isso só em contratação virtual? Ou só o fato de não estar no escritório da pessoa? Não, só em contratação, que seria... Quando não é presencial. Que não é presencial, não é um local físico. Então, eu fiz isso por telefone, eu fiz isso pela internet. Entendi. De repente, aquela assessora não tem um escritório dela, mas ela sempre atende num localzinho lá do hotel, alguma coisa assim. Tudo bem, é válido. Porque ela foi até a pessoa. Ok, entendi. Tá? Diferente do que eu contratar pela internet, Perfeito. por exemplo. E aí pode cancelar. E 7 dias. 7 dias. E aí se pagar à vista... Você devolve. Então, nesse caso, assinou. Como é assinatura, logicamente não vai ser na entrega do serviço. Não é depois que a assessora fez todo o trabalho que eu vou dizer desistir. Não é isso. Quando a gente diz entrega do serviço, é quando não é uma assinatura e sim entrega de um produto. Eu comprei um produto, por exemplo, no Mercado Livre. E daí, quando ele chegar, você tem esses 7 dias. No caso do serviço, fotógrafo, buffet, qualquer pessoa que você contrate, é o momento que você assinou. Aí você tem 7 dias para dizer, não quero mais, desistir. Nem precisa justificar. Você deverá receber o seu dinheiro imediatamente. Imediatamente. Não tem isso de daqui 30 dias eu devolvo porque eu gastei, porque eu investi com equipamento. Então é outra cláusula que tem que estar no contrato também. Isso é importante e nem sempre as pessoas sabem. Nossa, gente, olha a importância disso. O contrato tem que ser bilateral, né, gente? Tem que ser justo para os dois lados, né? É isso. Isso não é um direito que, eu preciso colocar, mesmo que você não coloque. O Código de Defesa do Consumidor, ele dá esse direito. Mesmo que não coloque? Não, mesmo que você não coloque. Porque muitas vezes o fornecedor não vai querer colocar. Porque como contrato de adesão, ele pensa, só quero me favorecer. Muito bom. Eu não quero dar nenhuma multa para mim, não quero dar nenhum prejuízo para mim. Ótimo. Aí a cliente vai apresentar o artigo 49 do CDC e vai dizer, olha, eu tenho 7 dias. E daí o importante é que ela deve comprovar que ela fez durante os 7 dias que ela pediu para devolver. Então, de repente, ela vai mandar uma mensagem no WhatsApp, mandar um e-mail. Não faça, de repente, só a ligação, porque às vezes a pessoa não consegue pegar aquela ligação para registrar. Então, ela tem que dizer, olha, eu assinei o contrato em tal data e hoje, em menos de 7 dias ou até o 7º dia, eu estou querendo rescindir o contrato. Eu vou fazer a minha anulação desse contrato. Então, eu quero todo o meu dinheiro de volta imediatamente e corrigido. Nossa, gente, olha que bacana, muito legal. Você fica aí, você também fica aqui, a gente vai pro intervalo e já volta. Bom, seja bem-vindo novamente à segunda parte aqui da nossa entrevista com a Tânia Moreira, advogada e assessora de eventos lá de Taubaté. Vamos continuar aqui com uma pergunta super legal, que eu quero saber.
Você como advogada, resolveu algum caso de uma noiva sua que deu algum problema com o fornecedor? Enfim, tem alguma coisa para contar pra gente? Tenho. A Tânia tem muitas histórias, gente. Eu conheço algumas. Muitas histórias. Então, teve uma fornecedora, uma proprietária de um buffet, que a noiva tinha contratado esse buffet antes de me contratar como cerimonialista. Pronto, olha lá, já começou o BO. Então, nem sempre a noiva contrata a cerimonialista por primeiro. E é um grande erro. Um grande erro. Porque quando contrata a cerimonialista por primeiro, ela consegue, essa assessora, ela consegue dar as pistas, dizer qual fornecedor é bom, qual não é. Se é um fornecedor que ela não conhece, ela vai falar onde vamos pesquisar, onde vamos tirar referências dele. E não foi o que ocorreu. Quando ela contratou, já tinha contratado esse buffet, então a gente estava trabalhando com o que tinha. Quando faltava cerca de um mês para o casamento, e essa noiva, para ajudar, ainda nem ia casar em Taubaté, alguma coisa em São José, ela ia casar em Campos do Jordão, então todo o buffet tinha que ir para lá, então também a logística já não era tão fácil. Faltando um mês antes do casamento, ela me disse: Tânia, estou achando agora inúmeras reclamações desse buffet, que ele ou não está indo, ou está indo com muito menos comida reclamações e bebida. no site. Aí depois ela começou a encontrar no site. Fechando rapidinho, tem um site chamado Reclame Aqui. É muito legal esse site, porque qualquer fornecedor que você quiser contratar antes, vai lá e veja. Então, se ele estiver muito lá, é melhor você nem contratar. Isso. E daí ela começou a achar reclamações nesse site, né? Daí ela me procurou e falou assim, já estava como cerimonialista dela, mas ela me disse: Tânia, eu vou precisar do seu serviço como advogada, porque tá faltando um mês pro casamento e eu não tô mais segura. E eu já paguei tudo. Na época do buffet, ela tinha pago R$9.000, né? Eram menos convidados, mas ela pagou R$9.000. Já tava tudo certo, ainda pagou à vista. Então ela falou: o que eu vou fazer? Eu não quero mais esse buffet. E daí eu entrei daí com papel de advogada. Fui até o local dessa pessoa, ela estava acompanhada do advogado dela, e daí ficamos negociando a rescisão do contrato. E entramos nesse acordo que ela iria devolver a totalidade do dinheiro, mas ela iria pagar parcelado, porque ela disse: realmente eu entrei em falência, eu não vou conseguir pagar tudo, né? Estou praticamente falindo, ela falou, e eu não vou conseguir pagar tudo à vista. E a minha noiva falou: bom, é melhor ganhar parcelado do que eu não receber. Sim. E aceitou, embora era-se um risco também da parte dela, e foi orientado dessa forma. Contratou-se um outro buffet, fez o evento dela. Essa pessoa pagou a primeira parcela, pagou a segunda, na terceira parcela ela sumiu. Sumiu. Eu tô sabendo, gente, dá vontade tanto de falar, mas não pode. Eu sei quem é. Mas não tá mais no mercado, gente. Não tá mais. Sumiu. E daí ela falou: e agora? Falei: bom, nós temos o contrato, tem validade, estava na presença do advogado dela, eu como sua advogada, vamos entrar judicialmente e vamos pedir essa devolução, né, desse dinheiro com perdas e danos, com juros, enfim. Entramos, tivemos que entrar em Campos do Jordão, né, porque era onde ia ser feito o contrato, ia ser executado o local lá, fizemos ali em Campos do Jordão. E na época o processo não era eletrônico. Hoje em dia os processos na advocacia são tudo, a gente faz eletronicamente. Então eu não preciso ir até Campos do Jordão, até Minas Gerais. Eu vou mandar por aqui e vai chegar até lá. Que ótimo. Mas antigamente não era. Tinha que ir mesmo no local, presencial. E daí nós tivemos que ir várias vezes para Campos do Jordão. Começamos no juizado de pequenas causas, depois aumentamos a outra, enfim. Fizemos todas as citações, tudo que podia ser feito, e não tinha como, e ela sumiu. Ela sabia mesmo que ela estava devendo, foi orientada pelo advogado e sumiu. Tentamos fazer bloqueio judicial, Bacen, que é bloquear dinheiro na conta, pegar bloqueios de imóveis do que ela tivesse, mas ela não tinha nada. Não tinha nada na conta, simplesmente sumiu, já sabia disso e despachou o dinheiro. Foi uma luta de 3 anos, e depois de 3 anos eu sentei com a minha cliente e disse: olha, você tem direito, você com certeza iria ganhar, você fez tudo da forma certa, mas no momento a gente não tem como pegar o dinheiro dela, porque ela sumiu e ela não consta dinheiro, não tem nada no nome. Procuramos tudo judicialmente, fizemos citação por edital, tudo, não tem o que fazer. Nós podemos parar um pouco aqui com a ação,
e daqui um pouco a gente tenta novamente o Bacen. E tá nisso ainda. E tá nisso, e de verdade, ela não vai receber, né? Porque é um gasto que a cliente tem, porque cada vez que ela vai fazendo o Bacen, ela tem que pagar por isso, ela paga o advogado, ela paga essa custa para poder achar, e ela não vai conseguir. Tudo porque possivelmente não contratou a cerimonialista em primeiro lugar. Exatamente. Então, eu levanto essa bandeira há um tempão de contratar uma assessora competente, porque sabe do mercado de evento. Então contrata, gente. Não vai pelo preço, não vai vai por indicação da sua assessora que está no mercado, né? Bom, então aqui está a bandeira mais do que levantada de como é importante ter uma assessora e ser advogado, então facilita muito mais a vida da pessoa. Bom, tenho que encerrar, meu diretor já está ali, já apitando, já para eu poder parar. Alguma coisa quer falar? Importante? Eu queria deixar o meu Instagram, eu coloco conteúdos diários sobre direito do consumidor, que eu estou me especializando nisso, e sobre direito de família, que eu já sou especializada nisso. Então, o conteúdo é gratuito, né, para a pessoa realmente se informar, se preparar. Doutora taniamoreiracosta.adv, e eu estou lançando agora um canal jurídico que chama Tenho Direito Doutora. Que legal! Boa sorte para você, que maravilha! Parabéns, viu? Felicidades dizer para você no canal. Então, só isso, mais nada. Alguma dica, alguma coisa? Se tiver alguma dica, aquela câmera ali. Eu acho que é isso, gente. A importância de quando contratar, né? Contratar sempre uma assessora primeiro, porque uma assessora que tem experiência, que realmente, né, fez cursos, que tem aí um portfólio bacana para poder te mostrar, né? Porque a experiência vai contar muito, para que ela possa dar o caminho ali para você, para que você não precise depois de um advogado. Né? Então é muito importante você se proteger. É um grande dia, é um dia que não volta mais, não tem como ter esse casamento novamente, não tem como ter esse sonho novamente, por mais que, de repente não deu certo, vou casar de novo. Não é a mesma coisa, né? Esse é o único sonho, então não abra mão disso. A sua assessora vai ser um dos seus menores gastos, mas a pessoa mais importante que vai ter no teu casamento. Então não abra mão do dia mais importante da tua vida. Perfeito, não vou falar mais nada, recomendação de advogada, hein? Bom, é isso, gente, gostou da matéria? Então é isso, tem perguntas aqui que eu não fiz, escreve para mim, entra no nosso canal, coloca ali seus comentários, né? Entra em contato aí no Instagram da Tânia que ela vai te responder. Você que tá vendo essa entrevista, que quer ver de novo, tá lá no canal, tá bom? Depois de alguns dias, sobe lá pro canal, pro Instagram, pro Facebook, Programa Mundo dos Eventos. Nosso próximo encontro marcado é aqui, sábado, às 14h e eu te espero. Um beijo, tchau!